Olá, meus caros, tudo bem? Bom, hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre um romance, né? Uma história de ficção científica russa, A Elita, que foi publicado no Brasil nesse volume aqui. Vocês tá aparecendo aí para vocês na tela, né? A Elita do Alexei Tolstói, né? Que é um livro muito interessante, uma ficção científica russa lá do ano de 1922, logo após a Revolução de 1917. Então nós já estamos aí no período da União Soviética. Inclusive, esse livro ele foi adaptado para o cinema já em 1924, quer dizer, só 2 anos depois do seu lançamento, e é tido como o primeiro filme de ficção científica soviético, tá? Já ali gravado em 1924, né, pelo Yakov Protazonov, Protazonov, né? Os nomes russos nem sempre assim são muito fáceis de pronunciar, né? E foi gravado como a Elita, a Rainha de Marte. Eu lembro de conhecer, né, não o livro, mas o filme. Alguns trechos deles passavam em alguns documentários quando antigos, assim, quando via falar sobre vida alienígena, sempre passava um pequeno trechinho de como um dos primeiros filmes a tratar sobre vida extraterrestre. É lógico que, como vocês estão vendo aí na capa, é uma vida extraterrestre totalmente humana, né? Como se pensava na época, inclusive, né? Não muito diferente da boa parte da ficção científica da época, ou da ficção científica que a gente vê até hoje em seriados como Star Trek, né? Geralmente ela é uma ficção científica bastante humanizada, né? Então, todo mundo é humanoide, muito parecido com nós mesmos, seres humanos, tá? Então, a Aelita é um romance de ficção científica russo, foi escrita pelo Alexei Tolstói em 1922. Tá? Eu vou passar algumas imagens aqui do livro para vocês terem uma ideia, né, das gravuras que apresentam no livro, antes de comentar a obra em si. Então, aqui, né, a gente tem algumas gravuras, está passando para vocês, são imagens, gravuras dessa edição brasileira do livro. Aqui a gente vê o personagem principal, Loz, né? Antes de no processo de construção da nave, né, que vai levar ele para Marte, né? Aqui eles na nave, né? Parece um avião. Aqui chegando em Marte, primeiro contato com a princesa de Marte. Aqui os marcianos, né? Assim, veio parecido com cavaleiros medievais. Aqui novamente, né, o contato com a Elita. Então, você vê assim que, olha aqui, as naves que aparecem, né, as naves marcianas que aparecem no decorrer da obra. Então, você vê aí toda uma história, né, com uma tecnologia, principalmente com personagens muito parecidos com os humanos, tá? E isso era muito comum na ficção científica da época. Por exemplo, a a Princesa de Marte, né? Também é assim, né? Também é os marcianos são muito parecidos com os terrestres também, né? São humanoides assim como os terrestres. Então, era muito comum nas obras de ficção científicas da época. Tá? Agora, então, eu vou fazer um comentário sobre essa obra, tá? Inclusive, esse comentário é a partir de um texto que eu publiquei já há algum tempo numa revista de ficção científica. Enquanto eu vou fazendo esse comentário, vai aparecer aí para vocês na tela imagens do filme. Tá? Eu vou deixar aí rodando para vocês imagens do filme, que eu acho bastante interessante estas imagens, tá bom? Então vamos lá, deixa eu só postar então aqui as imagens. Adicionar a transmissão.
Vou ver aqui a melhor configuração. Bom, então vamos lá. Enquanto eu vou comentando a história do livro com vocês, vai passando então algumas imagens, né, alguns trechos do filme A Elita, a Princesa de Marte, exibido então em 1924 na União Soviética. A Elita é um romance de ficção científica russo, traduzido para o português em 1961 por Tatiana Belin e publicado pela Editora das Américas em sua coleção Gente Moça, uma coleção de textos direcionados ao público feminino. A coleção contou com títulos como, abre aspas, O Único Amor de Ana Maria, fecha aspas, de Isa Silveira Leal e, abre aspas, O Campeão, fecha aspas, de Paul Bern. Segundo o que consta na segunda orelha do livro A Elita, a editora mantinha inclusive um clube da gente moça. Para fazer parte do clube, o colecionador deveria recortar 10 vinhetas triangulares que estavam impressas na orelha dos livros, enviar para a editora e assim ganhar uma flâmula do clube. Consta como objetivo da coleção, abre aspas, estimular na juventude o gosto pela leitura de bons textos sadios e educativos. A Elita é o segundo volume da coleção Gente Moça. O primeiro foi O Único Amor de Ana Maria. E o terceiro, anunciado na orelha, seria O Campeão. Não tenho informações de quanto durou a coleção, inclusive se chegou a lançar todos os volumes necessários para alguém ganhar a tal flâmula. Mas, seja como for, a coleção tem o mérito de ter disponibilizado pela primeira e possivelmente única vez até o momento no Brasil este clássico da ficção científica russa, que é A Elita de Alexei Tolstói. Alexei Tolstói era um cosmista russo. Nasceu em 1883 e veio a falecer em 1945. E não deve ser confundido com seu parente Leon Tolstói, o conhecido autor do clássico Guerra e Paz e também reformador social, místico e anarquista cristão. Alexei Nikolovich Tolstói era descendente de uma família de nobres russos e, se em um primeiro momento, logo após a Revolução de 1917, abandonou a Rússia, veio a ser pouco depois um fervoroso defensor das ideias comunistas, associando estas ao cosmismo. Não é então de estranhar sua aceitação pelo poder soviético. Consta na primeira orelha do livro A Elita que Tolstói estudou no Instituto Tecnológico de São Petersburgo e no Instituto Politécnico de Dresden, formação que certamente contribuiu para algumas das máquinas descritas em A Elita, como o foguete e naves marcianas similares ao moderno helicóptero, além de câmeras que filmam constantemente toda a cidade. Tolstói foi correspondente de guerra entre 1914 e 16, imigrante russo exilado na Europa Ocidental após a Revolução de 1917 e mais tarde um dos grandes autores soviéticos. Chegou a fazer parte da Academia Soviética de Ciências, já tendo sido presidente da União dos Escritores Soviéticos e membro suplente do Soviete Supremo, em 1937, órgão máximo do poder da União Soviética. Como escritor, Tolstói escreveu artigos patrióticos, romances históricos e políticos, em que viria a se destacar como grande autor soviético. Contos, poesia lírica, entre outros gêneros, em dezenas de obras. Como autor de ficção científica, além de A Elita, escreveu Iskhera, Giber Boloid Garina, em 26, em que um cientista tenta conquistar o mundo usando o raio da morte, e Orango, em 1932, ópera em que retrata um biomorfo, metade homem e metade macaco. O romance A Elita foi escrito em 1922, e seu impacto foi tão grande que já em 1924 foi filmado por Yakov Protozanov, tendo se tornado um clássico da ficção científica mundial. O livro começa quando os moradores de Moscou se deparam com um estranho anúncio. Abre aspas. O engenheiro
M.S. Loss convida aqueles que desejarem voar com ele no dia 18 de agosto para o planeta Marte a comparecerem para conversações pessoais das 6 às 8 horas da noite, no cais de G da 9, Casa 11 Fundos. Trecho tirado da página 10 do livro. O primeiro a atender ao anúncio é o jornalista Scales, que pretende saber mais sobre a inusitada mensagem. O engenheiro Mislav Sergovnovich Loss explica ao jornalista seus planos de viagem e seu desejo de que logo uma viagem Terra-Marte seria algo tão corriqueiro como uma viagem Moscou-Nova York. 92 anos depois, não conseguimos sequer chegar em Marte ainda, né? É bom deixar isso aqui evidente. Skiles, entretanto, não está disposto a embarcar na aventura para Marte. Loss explica a ele que conta com o financiamento do governo e com a descoberta da ultralidita, abre aspas novamente, elemento explosivo de extraordinária potência, fecha aspas, como fonte de energia. Por fim, o jovem militar e aventureiro Guziev Alexei Ivanovich decide acompanhar Loss na sua jornada para Marte. Cria-se assim a dupla clássica de aventureiros espaciais da ficção científica do início do século XX, o sábio cientista e o jovem aventureiro. Um dueto ao estilo Dr. Hans Sarkov e Flash Gordon. Ainda que aqui o personagem principal seja o cientista e não o aventureiro, como nas tiras de Flash Gordon. Logo no começo do romance, a fala do engenheiro Loss tem-se contato com a filosofia cosmista de Tolstói. Abre aspas para essa fala, então, né? E uma fala que vai revelar essa presença da filosofia cosmista na obra do Tolstói. As mesmas leis que regem a eles pelo universo gira a poeira da vida. Os mesmos esporos pousam em Marte e na Terra, em todas as miríades de astros em resfriamento. Por toda parte surge a vida, e em toda parte reina sobre a vida um ser semelhante ao homem. Não se pode criar um ser mais perfeito que o homem. Então, essa pequena passagem, né, revela esse desejo, né, que tinha esses, então, cosmistas, e que está presente na filosofia cosmista, e o ser humano, né, e como a vida, ela é criada em todo o universo, e que o ser humano está destinado a colonizar outros mundos e a viver no universo, né, que o ser humano é um ser destinado a ser um ser do cosmos. Isso está presente na ficção científica russa, porque está presente na corrente filosóficas mais importantes da Rússia, que é o cosmismo, que eu, inclusive, pretendo abordar com maior. Pretendo abordar, né, em outros vídeos nesse canal, exclusivamente a ficção, a filosofia cosmista, tá? Então, eu vou fazer isso nas próximas semanas, vou publicar uma série de vídeos sobre o cosmismo russo, tá? Porque essa filosofia ela tem uma grande influência na ficção científica russa, mas também na ficção científica de outros autores europeus, tá bom? Então, nesse pequeno trecho temos duas noções caras ao cosmismo. A ideia da panspermia, ou seja, de que a vida é espalhada pelo cosmos via meteoritos, poeira interestelar, e a existência da vida em todo o universo, teoria hoje já bastante discutida pela ciência. Outro conceito defendido pelo cosmismo é o desenvolvimento da inteligência como ponto focal do destino do universo, que é o que o autor quer dizer por seres semelhantes ao homem, ou seja, seres inteligentes. Os aventureiros soviéticos, por fim, partem em direção a Marte utilizando um foguete, né, como já constava, né, nos escritos do Konstantin Tsiolkovsky, né, também, e chegam lá em cerca de 10 horas. Já se passou muito mais tempo, em uma referência clara às teorias de Albert Einstein, que postulou a ideia de que o tempo passa mais lentamente no interior de uma nave espacial quanto mais está
quanto mais esta se aproxima na velocidade da luz, enquanto o tempo em seu exterior continua seguindo seu fluxo normal. Assim, uma viagem de 500 anos da luz, ou a 99,99% dessa, o astronauta envelheceria cerca de 5 anos, enquanto teriam se passado 500 anos para quem não está na nave. Tolstói estava ciente das descobertas de Einstein. Tá? Em Marte, aventureiros se deparam com uma rica civilização governada por uma ditadura fascista, o Conselho de Engenheiros, que deixa os operários de fora das decisões. O chefe do tal conselho é Sol-Hu, pai de Elita, a princesa de Marte, por quem Lost se apaixona. Na aventura marciana, Lost se dedicará principalmente a compreender a história e ciência de Marte através das aulas de Elita. Esse é um ponto bem interessante do romance, que retrata o início da civilização humana e marciana, que, para a surpresa de Lost, já haviam se encontrado antes, sendo os marcianos atuais uma miscigenação de humanos atlantes fugidos da Terra e nativos marcianos. Nesse interim, Tolstói apresenta uma rica história da queda das diversas civilizações antigas na Terra, uma história fictícia dos primórdios do planeta, que rivaliza, né, para quem conhece, com a história da era iboriana de Robert Hurt, o criador de Conan. O Bárbaro, escrita em grande parte no início dos anos 30 do século XX, mais ou menos a obra do Howard, né, do Robert Howard, que é o criador do Conan, ela é mais ou menos dessa mesma época da obra do Tolstói, né? Interessante como os dois criam, né, toda uma história fictícia para é, para uma era histórica que não existiu realmente no planeta Terra, né? Os dois fazem isso. Eu não tenho conhecimento sobre seu cenário em outros romances, né? Bom, essas obras dos russos não se encontram traduzidas em português em grande parte, né? E mesmo em inglês é muito pouca coisa que tem. Mas com certeza renderia muitos contos de espada e magia ao estilo de Conan. Os capítulos 20 a 23 do romance são mais longos, são aqueles em que a Elita conta essa história. Por fim, os aventureiros se envolvem em uma revolução operária que transferem para Marte a Revolução Russa de 1917. Aqui se encontram o cosmismo e o comunismo, né? Uma aproximação que seria ainda mais valorizada após a Segunda Guerra Mundial e o início da corrida espacial. Né? Porque durante a corrida espacial, o que vai acontecer? Muitos filósofos e muitas pessoas que eram adeptas do cosmismo começam novamente a ter importância na história russa e na história soviética. Entre eles, um dos principais adeptos da filosofia cosmista era o Korolev e o próprio Yuri Gagarin. Né? E o Korolev, que vai ser o grande projetista de foguetes, e o Yuri Gagarin, que vai ser o primeiro homem, né, no espaço. Tá? Então, existe uma grande... Toda a corrida espacial, né, o fato dos russos saírem na frente dos Estados Unidos, em grande parte se dá a eles serem adeptos já de uma filosofia que leva o espaço como, como um habitat natural para o ser humano, né? Como uma missão do ser humano de alcançar o espaço, né? O espaço dentro dessa filosofia que nasceu na Rússia no final do século XIX e vicejou principalmente durante o século XX, né, e existe até hoje, toda essa filosofia pregava justamente o quê? Que o homem deve ir para o espaço, que está na natureza do ser humano alcançar o espaço. Tá? Então, a Elita, apesar de ser escrita há quase um século, ainda pode ser lido com muito interesse, pois é um clássico, né? Como todo clássico é imortal. Eu gostei muito da história, acho que tanto quem gosta de fantasia, o estilo Conan, o Bárbaro, gostar da história. Quem gosta de uma ficção científica que descreve mundos, chamada ficção científica planetária, vai gostar. Lógico que nós estamos com uma Marte que não tem absolutamente nada a ver com a Marte que nós descobrimos existindo na ciência, né? É uma Marte fictícia, é uma Marte mais parecida com um mundo de fantasia,
do que propriamente a Marte que se encontram, que nós vemos hoje nas séries, nos filmes e nos livros de ficção científica atuais, né? Muito mais perto da Marte de, de, de outros escritores do início lá do século XX, tá? Aquela Marte fantástica, né? Do que propriamente o nosso planeta de hoje. Mas ainda assim é uma leitura muito interessante, eu recomendo que vocês leiam. No Brasil, então, esse livro, A Elita, tem a tradução da Tatiana Belink, foi publicado pela Editora das Américas em 1961, na coleção Gente Moça. Tá? A grande questão aqui deixa eu só voltar aqui a tamanho normal. Né? Vocês puderam ver aí algumas cenas do filme, inclusive a Revolução Proletária, né? A grande questão desse livro é que hoje deve ser um livro extremamente difícil, né? Aqui, vou ficar na frente. É que hoje deve ser um livro extremamente difícil de encontrar, né? Vai encontrar aí talvez sebos, e até fica sugestão, tá? Várias editoras aí estão editando clássicos, né? Ficção científica, fica a sugestão de que poderia ser uma interessante reeditar esse clássico, inclusive outros clássicos da ficção científica russa, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou retomar com outros vídeos sobre ficção científica russa. Tá? Então, até o próximo vídeo, meus caros. Estejam sempre aqui no canal. Conto sempre com a presença de vocês. Não se esqueçam de dar aquele like, é importante. O sininho, porque com os tem o sininho, vocês recebem a mensagem dos novos vídeos, tá bom? De fazer os comentários e de ajudar a gente, inclusive, distribuindo os links do link do vídeo, tá? Para os amigos, para o Instagram de vocês, Twitter, etc. Sempre é interessante que vocês nos ajudem a divulgar os vídeos, tá bom? Então, até o próximo vídeo. E não se esqueçam, tá? Que nós sempre estamos fazendo lives todo sábado. E nesse próximo sábado, para estar o vídeo agora, nessa semana que o vídeo vai ser lançado, então no próximo sábado, dia 3, tá? Nós vamos ter às 9 horas da noite uma live, tá? Sobre ficção científica russa. Estão todos convidados. Se você está assistindo esse vídeo depois do dia 26 de março de 2022, procura no canal, né? Ficção científica russa, digita aí na busca, né? Ou então procura nos nossos cafés filosóficos, desculpa, nos nossos cafés especulativos, né? O programa aí de número 20, e vai estar lá justamente esse programa sobre ficção científica russa, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado por vocês estarem aqui, gente, né? Muito obrigado pela audiência de vocês.